Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável. A gente está aqui numa série de vídeos sobre exames cardiológicos. Então hoje eu quero falar com você uma coisa interessante. Sempre eu estou tentando pegar a partir de perguntas que pacientes trazem para mim no consultório. Exatamente do jeito que eles perguntam. Porque se tem dúvida o meu paciente, muito provavelmente você também vai ter dúvida. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ficar melhor. Muito provavelmente você também vai ter essa dúvida e aí eu vou conseguir responder do jeito que você quer, do jeito que você precisa ou do jeito que você pergunta. E aí hoje eu quero tratar essa questão que é: qual é o exame, olha só como veio a pergunta, qual exame detecta mais problemas de coração? Talvez esteja implícito aqui assim: qual é o exame mais completo para o coração? De todos os exames cardiológicos, qual é o mais completo? E aí eu queria pontuar para vocês, vamos fazer uma viagem rápida aqui sobre os principais exames cardiológicos e eu vou falar um pouquinho para vocês. Primeiro, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele é um exame que ele vai avaliar as condições elétricas em repouso do seu coração. Então eles colocam eletrodos distribuídos de uma maneira específica no tórax e ele consegue detectar o trajeto da eletricidade pelo coração e a partir dali a gente faz alguns cálculos. O eletrocardiograma normal, ele não significa ausência de doença, mas quando ele está alterado, ele pode apontar para alguma suspeita. Ele é um exame muito pouco sensível e específico hoje em dia. Ele compõe o nosso raciocínio porque ele é muito fácil de fazer, ele é barato, ele é prático, mas a gente não fica só nele. E aí a gente vai para outros exames. Isso vai depender muito da pergunta do médico na hora de te consultar. Quando eu falo a pergunta do médico, é assim, quando ele olha para você, olha para sua queixa, olha para aquilo que você fala para ele e vai construir um raciocínio clínico que vai gerar perguntas que vão ser respondidas com exames. Tudo bem? E aí eu quero descrever os 4 principais exames cardiológicos que a gente tem. Talvez eu coloque até o 5, né? Vou complementar. Então o primeiro deles, teste ergométrico. É o mesmo eletrocardiograma, só que feito, induzido por esforço. Ele pode ser feito na esteira ou na bicicleta. O importante é cansar você. Ele vai me dar algumas variáveis. E se for só o teste ergométrico, sem a máscara, que é o ergoespirométrico, ele vai dar algumas variáveis estimadas da sua capacidade funcional. Ele vai medindo a sua pressão, ele vai vendo o seu comportamento de pressão induzido pelo esforço. Ele vai ver se ao longo desse processo de esforço e de recuperação você tem alguma arritmia. E é importante que ele faça e vá progredindo essa carga até você ficar muito cansado. E o ideal é você ficar cansado no seu limite até você pedir para parar. A hora que você pede para parar é porque aí o exame entra na fase de recuperação e ele vai ver recuperar todas as suas variáveis hemodinâmicas para poder ver como que essa recuperação acontece. Ele vai falar para a gente sobre isquemia, sobre arritmia, sobre hipertensão, sobre capacidade funcional e sobre comportamento da sua frequência cardíaca. E tudo isso ele vai somar essas informações para tirar algumas conclusões. Outro exame, mas veja que ele não vê o seu coração de maneira anatômica. Aí você tem, por exemplo, o ecocardiograma de repouso, que é um exame que não olha o seu exame no estresse, ele não estuda a parte elétrica, mas ele avalia com o ultrassom, dentro das limitações que o ultrassom traz de informação, ele não consegue falar tudo, mas ele consegue te dar noção da função ventricular, de como estão as suas válvulas do coração. E com o Doppler ele consegue avaliar o fluxo, e a partir daí ele consegue calcular um monte de coisas, se tem aquilo que é o chamado furinho do coração, se o fluxo tá bom, qual que é o tamanho, ele dimensiona, por exemplo, se tem entupimento da válvula, a estenose que a gente chama, qual que é a área valvar ali envolvida, e ele vai calculando para ver se isso está grave ou não. Ele avalia várias cardiopatias congênitas, nessas doenças que as crianças nascem com ela e que, enfim, às vezes acompanha a pessoa a vida toda, ela vai descobrir lá na frente. Então é um exame que ele também é muito fácil de executar. Ele é mais fácil até do que o teste ergométrico, porque ele é em repouso. Ele é um pouco mais caro que o teste ergométrico, porque é um aparelho um pouco mais tecnológico. Hoje em dia tem alguns recursos do ecocardiograma
que são tecnologias novas que a gente incrementa em pacientes com câncer, que vão fazer quimioterapia, ou mesmo em pacientes que têm hipertrofia do coração, para a gente poder estudar para ver a probabilidade ali de ter fibrose. Mas no geral, ele fala muito para a gente função ventricular e anatomia das válvulas. Isso é a principal mensagem que ele traz. O Holter de 24 horas, ele é aqueles fiozinhos que você põe, fica com o gravador 24 horas. É o eletrocardiograma, só que ao invés de ser só um tempinho ali de 10, 15 segundos, ele fica às 24 horas. Ele é muito bom para ver a arritmia. Qual que é o problema? O problema é que se você não tem arritmia a hora que você está com ele, não significa nada, né? A gente tem que fazer essa correlação para a gente poder ter uma noção. É importante a gente pensar nisso. E o mapa de 24 horas, que é o aparelho de pressão, medindo a pressão várias vezes a cada 20 minutos, e ele vai me dar um gráfico do seu comportamento de pressão nas 24 horas. Ele é muito bom para ajudar a gente a diagnóstico de hipertensão, para saber se essa hipertensão está controlada ou não. Em pacientes que têm síndrome do jaleco branco, então ele chega no consultório, você mede a pressão tá alta, mas quando ele vai para casa a pressão normaliza e a gente consegue ver isso muito bem com o mapa. E, por último, tem o Doppler de carótidas, que é o ultrassom aqui do pescoço, que a gente vê as artérias carótidas, que aqui é um lugar muito fácil de ver o que? Se tem aterosclerose. Como a carótida, ela divide em dois ali, forma um Y, né? Melhor assim, um Y. E aí tem forças de estresse na parede da carótida que fazem com que a carótida seja um pouco mais suscetível para a formação de aterosclerose. Então, se a gente tem placa na carótida, a chance de ter placa em outro lugar é grande. O fato é, se você não tem placa na carótida, também não significa que não tem outro lugar. Só que significa que a carótida está livre de placa. Mas ele é um lugar muito fácil de ver. Com o próprio ultrassom, você passa aqui no pescoço, você consegue avaliar e ajudar o paciente nessa resposta. E é aqui que a gente consegue ter uma resposta bem bacana para o nosso paciente, poder ajudá-lo nesse diagnóstico, para a gente poder ter uma noção de estratificação de risco cardiovascular. Porque às vezes, mais do que respondendo ao vídeo anterior, se importa ter placa ou não, ou se tem entupimento ou não no coração, é saber se por acaso você tem alguma placa em algum lugar do corpo, porque aí o seu risco cardiovascular muda. E aí a forma como eu vou acompanhar você, as medicações que você vai tomar, mudam só pelo fato das placas existirem. Pessoal, óbvio que não dá pra gente colocar aqui todos os exames cardiológicos. Até se esse assunto te interessa, coloca aqui nos comentários, porque a gente progride. Mas eu quis colocar aquilo que é mais comum nos check-ups cardiológicos pelo Brasil. Tá? Eu tenho falado muito sobre check-up. Lá no Instagram, @BrunoColantoni, é o melhor lugar para a gente conversar, tá? Sempre tem caixinha de perguntas e a gente consegue tratar melhor ali algumas dúvidas pontuais. Mas deixe seu comentário e eu queria te pedir uma coisa muito importante. Não deixe de seguir o canal, porque isso ajuda a gente nesse trabalho de levar informação científica adiante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte o canal e fica de olho nas nossas redes sociais, que tem muita novidade boa chegando. Um forte abraço para você.